A paz de Cristo a todos, glória a Deus, louvado para sempre seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais uma live de lançamento do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Já estou começando a ver o pessoal entrar, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês, aqueles que puderem já compartilhar aí a live com quem você conhece. Nosso convidado já entrou, Pastor Henrique Bravo. Vamos convidá-lo para compartilhar aqui a tela conosco. E certamente hoje vamos ter uma live muito interessante, uma live que vai nos esclarecer acerca da soteriologia, e tenho certeza no meu coração de que você será ricamente abençoado. Aí dando um glória a Deus aí, aleluia. Estamos convidando o pastor Henrique, já ele estará conosco, enviamos o convite e ele vai acessar para junto compartilharmos. Ô meu amigo querido, Ô, meu irmão, seja bem-vindo. tudo em paz? Tudo em paz, como é que você está? Tudo bom, graças a Deus. Expectativa aí, a gente bater um papo legal. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem, e você? Estou te ouvindo bem também. Meu assessor aqui para assuntos tecnológicos está me ajudando, aumentou um pouquinho aqui o som para eu ouvir melhor, mas quero iniciar dizendo da nossa alegria, da nossa gratidão em ter você conosco nesse curso. E eu preciso reconhecer, né, Henrique, que você teve uma participação especial e fundamental para que esse curso hoje estivesse acontecendo, né, para que ele esteja acontecendo. Eu quero deixar aqui registrado nesse momento que eu e pastor Henrique Bravo vínhamos conversando sobre a necessidade, a oportunidade de termos um curso assim, e a ideia amadureceu, levamos para o pastor Silas Filho, o pastor concordou, e hoje o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo está se tornando uma realidade, cada dia mais próxima. Nosso lançamento do curso é dia 12 de março, com uma aula, sem dúvida, fenomenal do nosso pastor Silas Malafaia sobre questão. Se eu fosse você, não perderia essa aula, porque quem conhece o pastor Silas sabe o quanto ele tem a nos ensinar. Mas eu quero aqui agradecer a você, meu amigo pastor Henrique, pela sua participação nesse projeto, né? Você está no fundamento, você está no alicerce, e eu louvo a Deus pela sua vida. Meu amigo, a gente vai começar... É muito bom contribuir, e quando eu vejo a faculdade entrando, a gente começando a faculdade, o que sempre vem à mente é a parábola de Jotão, né? Quando a figueira, quando a videira deixaram de reinar e os espinhos, os abrolhos tomam conta. E a nossa igreja tem muita capacidade, né, teológica, e a gente vai vendo que vai ficando para trás, né? E as pessoas vão se alimentando de qualquer coisa. Então vejo que é fundamental a gente entrar com um estudo sério aí. Que bom. A gente sempre começa com oração, Henrique, então vou fazer uma oração. Somos crentes, somos cristãos, levantamos a bandeira do Evangelho e sabemos que sem oração não há vitória, sem oração não tem bênção. Então convido a todos que estão na live conosco nesse momento, se você puder, feche seus olhos, nós vamos falar com o nosso Deus agora. Pai querido e eterno, Senhor das nossas vidas, Criador de todo o universo, nós a Ti glorificamos, Te adoramos, bendizemos o Teu nome, declaramos o Teu poder, a Tua majestade, a Tua glória sobre toda a terra. O Senhor é o Deus da nossa vida, da nossa história e da nossa família. E nesse momento em que nos reunimos como uma igreja, por meio desta tecnologia, com pessoas espalhadas por tantos lugares,
mas unidos no mesmo propósito, nós queremos pedir a tua bênção. Abençoa cada pessoa, Senhor, que está conectada nesta live, cada família representada, cada coração, que haja paz, que haja alegria, que haja renovo na vida das pessoas. Abençoa o teu servo, pastor Henrique Bravo, abençoa a sua família, abençoa o seu ministério. Eu te louvo, Senhor, pela vida dele, pela disponibilidade dele em colaborar, cooperar com o seu coração, com a sua inteligência, para que este projeto se tornasse uma realidade. Ó Deus, fica conosco nesses minutos em que estaremos aqui falando da tua palavra, falando do Senhor, porque o nosso maior alvo é Cristo. E o que nós desejamos é que a tua presença e o teu conhecimento venha permear, venha completar, venha encher cada pessoa. No nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Meu amigo, nós já estamos com uma boa quantidade de pessoas na live. Quero agradecer todos que estão aí. Mais uma vez, Deus te abençoe, Deus te dê vitória, Deus cuide da sua família, Deus cuide dos seus projetos. Primeiro assunto da nossa live não poderia ser outro, né? Nós estamos fazendo lives de lançamento do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. E se o curso é de teologia, precisamos falar de teologia. E eu tenho perguntado, né? Todos os dias nós temos feito uma live, eu tenho sempre perguntado aos professores acerca da importância da teologia nos dias de hoje. Vivemos dias tão conturbados, vivemos dias com tantas diferenças, com tantas situações que nos chocam. E eu queria que você falasse acerca dessa importância para a igreja, para o cristão, a importância da teologia na vida do cristão. Bem, importância da teologia, eu vou classificar com algumas questões aqui. Primeiro, há um versículo que mexe muito com o meu coração, pastor Isaías. Mateus capítulo 13, verso 19. É uma parábola muito conhecida de Jesus, é uma explicação da parábola do semeador. Mas repare numa palavra que Jesus diz assim: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Mateus 13, 19. Quem não compreende a palavra, ela é roubada do coração. Você se torna um alvo fácil. O que nós vemos hoje é muita gente que tem a palavra roubada justamente pela falta de conhecimento. As pessoas não entendem o que está acontecendo, né? A dimensão. E hoje nós temos um grande problema na sociedade. Quer dizer, não é um problema, mas ele é um solucionador de problemas, mas ele vem atrelado a um problema, que é a democratização da informação. A internet, as redes sociais, elas trazem a opinião de muita gente. Então, você vai entrar no site de economia e uma criança de 12 anos, ela vai estar lá colocando a opinião dela. E tem gente que vai falar, é isso aí, 11 anos emitindo uma opinião sobre física, e ela vai dizer isso aí. Então, diante disso, né, tem um texto que eu gosto muito que Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 14, diz assim: há muitas vozes no mundo, nenhuma delas sem significado. Então, nós temos uma pluralidade de vozes. E é importante o sujeito ele parar numa fonte segura, né, numa boa fonte, né, numa igreja saudável e aprender. Né? Nós temos um curso com uma doutrina, com uma igreja com história. Então, isso é fundamental. Muita gente quer fazer teologia. Aí vão fazer em qualquer lugar. Aí olha o problema que a pessoa tem. Porque as pessoas acham que o curso é o mesmo e não é. Que a fonte é a mesma e não é. Lembre-se que Hitler ele tinha na sua equipe filósofos. Então, você pode ter um filósofo do mal. Né? Você tem seitas que têm sua teologia. Então, você pode ter uma má teologia. Então, o importante da teologia, ela vai te proteger. Né? Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, né? Que nós não deveríamos ser como meninos agitados pelo vento, né? Levados por qualquer tipo de vento de doutrina. Então, quando você é arraigado numa boa base, uma base sólida, você não é levado por qualquer discurso que tem por aí aos montes. Né? Eu fico... a sua fala é muito interessante porque ela destaca para nós, pastor Henrique, a questão da boa e da má teologia. É a primeira vez que esse assunto surge assim numa live, nessas lives que nós estamos fazendo com os professores, porque as pessoas acham que estudar teologia
né, é qualquer teologia, e que toda teologia é boa, mas nós precisamos esclarecer aqui que nem toda teologia ela está de acordo com a Bíblia. E nós firmamos aqui um fundamento, né? Nosso curso de teologia é um curso de teologia fundamentado na palavra. A Faculdade Vitória em Cristo está ligada ao Ministério da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a igreja da palavra. Assim, nosso pastor nos intitula e nós também nos intitulamos. Então, a nossa teologia é uma teologia bíblica, uma teologia que nasce da palavra de Deus e que está alicerçada no que a palavra de Deus nos ensina. Fica um alerta para todos aqueles que estão nos assistindo, estão participando desta live. Cuidado, né? Eu outro dia conversava com alguns amigos, professores de teologia, e alguns alertavam, olha, eu estava para fazer um doutorado numa determinada instituição e o coordenador do curso de teologia, já na entrevista do doutorado, disse para mim, nós aqui na nossa instituição, a Bíblia é um livro histórico. Nós não cremos na Bíblia como palavra de Deus. Nós não cremos na Bíblia como inspiração divina. A Bíblia para nós é literatura, é um livro como outro qualquer. Quer dizer... Olha o perigo. Olha o perigo, né? Uma pessoa vai fazer um curso de teologia dentro de uma instituição que tem essa filosofia, que tem essa postura de acordo com a teologia. A pessoa que vai estudar ali vai encontrar o quê? Né? Então, é algo que a sua fala nos traz e isso é muito importante. E a pessoa que vai estudar, por exemplo, ela entra num curso como esse, ela entra com a guarda baixa. O que ela acredita? Que o que vai ser dito é verdade. Então, se você tem uma fonte ruim, né, ele vai beber sem fazer muito contra-argumentação, principalmente se for um crente novo. Então, assim, realmente é perigoso. Eu já vi pessoas que tinham um futuro brilhante, eu tenho um futuro brilhante no Evangelho, entram por locais, por instituições, né, que vão tomando de qualquer tipo de informação e tomam isso como verdade. E não pensa que isso daí é exceção, porque está cheio. Né? Eu estou aqui em São Paulo, por exemplo, eventualmente eu participo de debates aqui na rádio, né? Uma rádio bem frequente, bem conhecida aqui de São Paulo. Ontem mesmo estávamos numa rádio, num assunto aqui bíblico, e em momento nenhum o debatedor, que era um pastor, né, respeitado aqui, ele não traz fundamento bíblico. Né? Então isso é muito forte aqui em vários lugares, e a gente tem que equipar o nosso povo. Amém. Esse é um ponto muito, muito importante. Eu queria que você, nesse momento, falasse um pouco da sua experiência, né? Da sua formação. Tenho pedido isso aos professores. O pastor Henrique vai ministrar a primeira disciplina dele, vai ser soteriologia, no nosso curso, que é a doutrina da salvação. Ele vai falar mais à frente um pouco dessa disciplina, mas eu gosto que as pessoas conheçam os nossos professores. Um dos intuitos dessas lives que estamos fazendo é que os professores possam se apresentar e as pessoas que estão interessadas em fazer o curso conheçam os professores. Nosso pastor fala algo que eu acho tremendo, que é assim, você é a sua história, né? Você é aquilo que você construiu. Então, a gente tem pessoas ouvindo aí, você falou da questão da internet, da informação sendo tão acessível hoje, as pessoas entram na internet, não observam, não conhecem quem está falando aquilo e tomam como verdade absoluta para as suas vidas e depois vão sofrer. Né? Então, esse momento da live em que eu peço o professor para se apresentar, você pode falar da sua formação acadêmica, da sua formação ministerial, você pode falar da sua família, você pode falar da sua experiência. A ideia é que todos aqueles que têm interesse pelo curso ou que já estão matriculados, eu sei que muitos que estão aqui na live já estão matriculados, a gente já tem um grupo, né? O estudo é grupo, temos um grupo já dos alunos matriculados e muitos já tinham colocado que iam participar da live, mas que os nossos alunos e os nossos interessados no curso conheçam os nossos professores. Antes de te passar a palavra, eu quero só lembrar a todos que estão participando que essa, se eu não me engano, acho que já é a quinta live. É a quinta live?
quinta live. Tivemos 4 já, e essas 4 lives estão no nosso YouTube, tá? No nosso canal, estão no Instagram também, mas elas foram editadas, o vídeo foi editado, e você pode acessar lá no canal do YouTube. Você pode clicar aí no nosso link, no Linktree que está no perfil, vai ser encaminhado lá para o YouTube, e você pode assistir as outras lives que nós já tivemos. A primeira foi com o pastor Bruno Fernandes, sobre Cristologia. A segunda foi com o pastor Fernando Besler, sobre discipulado e crescimento da igreja. A terceira foi com o pastor Cláudio Martins, sobre a importância das línguas originais para a compreensão do texto bíblico. E tivemos uma live com o pastor Anderson Rezende, sobre hermenêutica, como estudar a Bíblia. Essas lives estão lá no YouTube, e você que não assistiu pode acessar, e eu tenho certeza que vai te abençoar. Mas, pastor Anderson, ou pastor Henrique, por favor, faça uma apresentação para nós, para que todos aqueles que estão participando possam te conhecer. Pessoal, eu acho que eu começo a falar sobre família, né? Eu sou casado com a mesma mulher, né? Desde só tenho uma esposa, né? 2004, melhor dizendo, 2004. Tenho 2 filhos. Hoje atualmente estou dirigindo a ADVEC aqui em Alphaville, em São Paulo. Né? Fui consagrado, ordenado a pastor em 2014, e desde 2012 dirijo igreja. Eu já tenho a formação teológica, né? Eu fiz pelo IBED, e logo assim que eu concluí, eu comecei a ministrar aula, né, no IBED, justamente nessa doutrina que foi teologia sistemática, era a minha cadeira. Só como eu trabalhava longe, né, eu não consegui ficar muitos anos dali. Depois eu interrompi, né, e me dediquei mais à igreja, e acabei assumindo, né, essa questão da liderança de igreja, tá? Eu tenho essa formação teológica, tenho formação em gestão de projetos, né, comunicação social, MBA em gestão estratégica de pessoas. Na verdade, minha vida inteira estudando, tem 1 trilhão de cursos, né? Minha grande parte da vida foi gerenciando empresa e estudando, ministrando treinamento e palestra, né? Então, sala de aula é uma coisa que não sai da minha vida. Amém. Que bom, meu amigo, que bom. Isso é importante, né? Um destaque. A maioria dos nossos professores são pastores de igreja, a maioria são da nossa igreja. Temos alguns professores convidados, mas todos com muita experiência, pastores que têm um know-how para transmitir, não só de conhecimento, mas de vida. Pastores que têm testemunho de vida, pastores que são homens de família e que vão ministrar com a unção do Espírito Santo sobre suas vidas. Eu quero destacar isso nesse momento, que estamos falando de pessoas, né? E esse é um ponto muito relevante. Nós não abrimos mão da unção. O conhecimento, ele não obriga que não tenhamos unção. Pelo contrário, né? Nós buscamos o conhecimento, estudamos, fazemos a nossa parte e temos a convicção de que Deus está sobre nós, nos capacitando e nos ajudando naquilo que não conseguimos alcançar. Então, eu fico feliz, meu amigo, porque você é um exemplo dos fiéis, você é um homem de Deus, sua trajetória é digna de ser imitada, né? Como vemos na Bíblia acerca de Paulo ordena que eles imitem, né? Que ele seja imitado como ele imita a Cristo. Então, eu vejo isso na sua vida, vejo a graça, vejo a unção, vejo o poder de Deus na sua trajetória. Pastor Isaías, muito legal interessante essa sua fala, vendo a vida da pessoa, porque é exatamente isso, né? Jesus, ele disse que pelos frutos conhecereis a árvore. Então, não adianta só ter um bom discurso, né? Ter uma boa oratória, porque isso é muito perigoso, né? Mas você identifica, né, a qualidade da árvore pelo fruto, pela trajetória, né? Por aquilo que ela apresenta ao longo dos anos, né? A sua história. Então, até para quem está escolhendo hoje uma faculdade, isso é fundamental. Você entender quem é a pessoa, de onde vem, qual é a trajetória dela, aonde eu estou me metendo, tá? Pode parecer para alguns alguma coisa superficial, quando não é. Isso é fundamental que vocês estão fazendo. Parabéns aí. Muito importante. Obrigado, meu amigo. E agora vamos para o ponto assim mais aguardado, né, da nossa live, em que você vai apresentar a sua disciplina.
você não vai ministrar a disciplina aqui, é claro, né? Nós já temos aí 20 minutos de live, nossa intenção é ter de 30 a 40 para não cansar quem está conosco, mas que aí nesses 10 minutos você possa falar um pouco daquilo que você vai ministrar, né? Apresentar seus tópicos, falar da linha que você vai seguir na apresentação da sua disciplina, que é uma disciplina tão importante, né? Doutrina da salvação. Sabemos que há controvérsias, que há posicionamentos divergentes a partir da doutrina da salvação. Queria que você falasse um pouco sobre a sua disciplina nesse momento. Bem, pessoal, então vamos lá, o momento mais aguardado, né? A soteriologia, né, como ele falou, é a doutrina, né, o estudo, né, da salvação, do livramento, salvação. E assim, pastor, qual a importância de estudar soteriologia? Eu vou dar algumas questões para vocês pensarem. Primeiro, vocês sabiam que tem igreja que não faz, ou muitas não faziam apelo? E por que não faziam? E por que não fazem? Há uma lógica atrás disso e que é perigosa. Vai ver que o primeiro homem que entra, né, com muita força na questão do apelo é Finney, Charles Finney. E há uma lógica em cima disso. Você vai ver o resultado de pessoas que permaneciam na fé. Pastor, mas por que eu estudo sobre a salvação? Parece algo simples, quando não é. O pastor Isaías falou agora que é um dos temas mais controversos, e ele é. Talvez a matéria, dentro da teologia, talvez a maior ponto de divisão, de linhas antagônicas, seja a soteriologia, né? Que eu vou dar esse tópico agora no final da minha fala. Mas eu quero dizer, antes de mais nada, a importância de você entender esse assunto, porque ele protege. Eu lhe digo por quê. Muitas seitas, elas vão trabalhar no seu ponto culminante a questão da salvação. Quando você entende soteriologia, o que é que importa para ser salvo, né, e o que não importa para ser salvo, você vai se livrar de seitas. Você vai se livrar de algumas conversas. Então, você vai ver a igreja, por exemplo, adventista do sétimo dia, né? Se você pegar a sua ficha batismal, está lá. Importa que, para a salvação, que se obedeça o respeito do sábado. Você precisa respeitar uma profetisa X lá como uma profetisa do Senhor, como escritura. Então, quando você olha isso, e sem entendimento, você entende que aquilo dali é salvação, quando não é. Então, há muitas vertentes por aí que estão colocando coisas como pré-requisito de salvação quando não são bíblicas, tá? A linha principal de salvação, para você entender, é você entender a dinâmica, ou como funciona a salvação de uma pessoa. Existem, lógico, duas grandes linhas, né, nesse estudo, né, sobre a salvação, que ele começa em duas áreas distintas, tá, falando sobre a participação do homem e uma participação de Deus. Quando você entende essas duas coisas, nasceu o sinergismo e o monergismo. O monergismo fala que é a participação absoluta de Deus, Deus que salva, faz tudo e acabou. Já na sinergia, o sinergismo, fala que é uma coparticipação do homem e de Deus. Dessas duas vertentes surgiram as duas principais linhas doutrinárias sobre salvação, que é o Flamengo e Vasco, é o Palmeiras e Corinthians da teologia, que são os arminianos e os calvinistas. Cada um deles vai defender um ponto completamente distinto do outro. Na verdade, só no primeiro ponto eles têm uma semelhança. Nós não vamos aprofundar nesse curso, nós vamos até deixar à disposição outros cursos aí, mas você entender isso é fundamental. E eu vou te dizer por quê, pastor Isaías. A nossa igreja, como é bem sabida, ela tem uma linha arminiana, eu vou explicar isso mais a fundo. Mas, na verdade, o outro lado é o que faz mais barulho na internet. E eles não representam nem 7% dos cristãos. Mas na hora, né, da exposição em redes sociais, eles estão muito em evidência. E eu vejo muita gente entrando por essa linha porque justamente não aprende o outro lado. Então é fundamental você entender os dois pontos, como eles funcionam, qual é a lógica, porque depois que as escrituras elas são colocadas em evidência, é fácil você tomar a decisão e entender. Da sua fala principal, inicial, você fala sobre que nós somos a igreja da palavra, e é exatamente isso. Observando as escrituras,
nós vamos ter uma noção exata do que está acontecendo, que doutrinas são essas, e a gente não cai em qualquer tipo de conversa. Só para você entender, né, o ouvinte aí, a pessoa que está assistindo a live, qual é a distinção básica dessas duas grandes doutrinas sobre salvação? Né? O calvinismo prega que Deus é um Deus soberano, totalitário, e o homem não tem participação nenhuma. Só para você ter uma ideia, eles creem, por exemplo, que o pecado, que o mal, todo o mal do mundo já é pré-ordenado por Deus. Tudo já foi pré-ordenado, é um determinismo. Eles partem no princípio do determinismo. Já no arminianismo, creem que Deus é soberano, sim, mas nós fazemos uma distinção da soberania absoluta, né, e de uma permissividade de Deus, e isso é completamente bíblico. Há vários textos em Deuteronômio que Deus manda o ser humano fazer escolha. A Bíblia é clara em vários pontos, né? Então, quando você começa a perceber esse tipo de coisa, há um quebra-cabeça que você precisa encaixar. Na doutrina calvinista, eles têm a famosa tulip, que são 5 letras, né? São 5 pontos, né, que eles falam sobre essa soberania de Deus. E algumas questões são muito perigosas. Porque eu acho que essa matéria, assim, eu louvo a Deus por ter essa oportunidade de falar, porque é algo que queima no meu coração, porque eu vejo que o não entendimento dela é extremamente perigoso. Não é só conhecimento. Estou adquirindo um pouquinho mais de conhecimento. Não, estou falando coisa de salvação e do entrave da igreja. Isso tem incomodado muito. Vou lhe dizer por quê. Quando eu digo que Deus toma o controle e faz tudo, e o homem não tem participação, eu não preciso mais pregar. Porque na doutrina da salvação de quem acha que o homem não tem a menor participação, não tem necessidade de eu pregar. Sabe por quê? A pessoa vai ser salva nessa doutrina. Não tem necessidade de orar. Porque para que oração? Porque já está tudo determinado. Então, eles vão asfixiar algumas das premissas básicas do Evangelho. Isso é extremamente perigoso. É extremamente perigoso. É importante entender os dois lados, é importante conhecer, mas nós temos que nos precaver, né? Uma das questões que se abordam muito, né, quando fala da doutrina, né, na doutrina calvinista, vou usar já esse nome aqui, que também é chamado de doutrina da graça, uma das ideias que eles gostam de usar muito é que a graça é irresistível. O homem não tem como escolher. Se Deus escolheu, se Deus chamou, você não tem contrapartida, não tem o que fazer. E aí eu pego Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8, de tantos textos que eu gosto muito, que diz: quando se hoje ouvires a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provação, no dia da tentação do deserto. Veja, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não dá para comparar isso com uma doutrina de que se Deus falar, a gente não tem como contra-argumentar, como resistir. Apocalipse 3:20 tem um famoso texto que a gente usa muito, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele, ele comigo. O que é isso senão uma livre escolha? Um livre-arbítrio, uma decisão pessoal. Há quem vai contra-argumentar, que vai dizer que essa passagem ela está dita para a igreja. Sim, mas o contexto da igreja de Laodiceia era de alguém afastado, desviado dos caminhos do Senhor, né? Fora do propósito de Deus. Era exatamente isso. Então, o contexto é para quem está fora, para se arrepender. Exatamente isso aqui. Então, quando você começa a bater a Bíblia contra argumentos e filosofias, você desmorona todo tipo de argumento filosófico contrário a uma sã doutrina, que é a doutrina da nossa, não só da denominação, mas a grande massa evangélica, né? Uma outra grande questão que a soteriologia aborda, e vai ser importantíssimo, e talvez seja um dos grandes entraves, é quando se fala sobre predestinação, né? Não adianta, você não tem como falar soteriologia se não falar. E aí, a predestinação, isso dá um nó na cabeça de muita gente, né? Mas como pode? Vamos lá. A predestinação é bíblica? Você vai encontrar diversos textos, uma palavra que está ali no Novo Testamento. Isso é óbvio. É bíblico. Eu creio e nós cremos. Você não vai encontrar nenhum arminiano, e o arminiano crê na predestinação, mas não na fatalista, como eles dizem. Qual é a diferença? A diferença, você vai encontrar isso de forma muito clara no texto bíblico, e a resposta talvez o melhor versículo esteja lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, quando diz assim: eleitos pela presciência de Deus. Presciência.
ser eleito pela presciência, e Paulo repete isso em Romanos, capítulo 8, lá no versículo número 29, que diz que aqueles que antemão, né, que antes o conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus. O que a presciência quer dizer sobre predestinação? É simples. Deus ele está fora do tempo. Deus ele não vive no nosso tempo, na nossa dimensão. O Senhor, ele sabe o futuro? Com certeza, passado, presente e futuro. É nesse sentido que a Bíblia diz que Jesus ele foi morto antes da fundação do mundo. O fato de Deus saber não implica de que ele que escolheu. Essa é a grande questão da predestinação. O fato de Deus ter a presciência não implica de que a escolha é de Deus, a escolha é do homem. Mas ele, como Deus, já sabe o final da história. E aqui você mata. Em primeira carta de Pedro, você joga por terra todo esse argumento. E conforme o nosso pastor, o pastor Silas, ele defende muito sobre a predestinação, essa fala dele também é perfeita. Nós não podemos jogar isso no âmbito individual, mas veja no coletivo. A igreja está predestinada ao céu, os ímpios predestinados ao inferno. Em que sentido? No sentido genérico, no sentido geral. Há uma predestinação para os salvos que vão para o céu. Então, quando você começa a destrinchar os textos, e aí tem vários deles, a gente pode dar um show nisso para derrubar argumento e proteger o nosso povo. Um dos textos preferidos dele é Isaías, quando Deus diz, eu crio o mal, eu crio a guerra e a paz, enfim. Quando você olha esses textos, quando você vai à luz da Bíblia analisar as palavras, aquilo ali está tudo explicado, não está falando de mal moral, né? Enfim, você contra-argumenta conceitos filosóficos através da própria Bíblia. E isso através do quê? Essa matéria soteriologia. Não, é fundamental. Se você nunca estudou soteriologia, não é só para você entrar em roda de debate, mas você vai ser protegido de muita caraminhola que vão tentando colocar na cabeça dos crentes, de tanta coisa errada que vem por aí, de tanta informação ruim, né, de comida ruim que tem por aí, pela internet, é tanta baboseira, é tanta gente que nunca estudou, não conhece. E principalmente o que o senhor falou, pastor Isaías, que não tem experiência de vida, que nunca experimentou o campo, né, cuidar de gente, a filosofia, né, a cristã de verdade, porque normalmente esse grupo, eu estou falando de soteriologia, estou dentro da matéria, quando você tem uma linha que é a linha oposta à nossa, isso traz na pessoa uma letargia espiritual. Em que sentido? Para que eu vou orar? Então, vamos lá, eles não creem, por exemplo, nos dons espirituais. Eles não creem nas curas milagrosas, eles creem que tudo isso cessou lá na época de Atos dos Apóstolos. Só que o próprio texto vai dizer, quando Paulo vai falar sobre a instituição, né, dos ministérios, ele diz que eles foram implantados até que Cristo volte para a edificação da igreja. Minha pergunta, Cristo voltou? Não voltou. A Bíblia se explica em tudo isso. E você cria gente assim, resignada. Não adianta orar, eu não vou batalhar. E eu não sei você, né, o senhor, o pastor Isaías, mas eu tive muitas vitórias na minha vida que foram vencidas em batalhas, em jejum, em busca por Deus espiritual, em entrar no mundo de Deus. A vida real é isso. A vida real é buscar o Senhor. Outra coisa, você contra-argumenta essas filosofias de uma forma muito simples pelas estatísticas. Olhe as regiões onde, vou dar um exemplo simples, uma igreja onde ela preza pelo um bom discipulado, e uma igreja que não preza pelo bom discipulado. Se você pegar a estatística dessas igrejas que tem uma capacidade de angariar muitas pessoas, de visitantes, muitas pessoas tomando essa decisão, aceitando a Cristo, se você comparar uma com outra, a que faz um trabalho bem feito de discipulado, de ensino, que é bíblico, né? Quando Jesus diz para você pregar, ensinar, discipular, batizar, quando você cumpre o ID de Jesus na forma plena, a quantidade de membros, de gente salva que permanece, o tamanho da igreja é infinitamente maior do que o outro. Então, seria isso um pré-determinismo ou seria isso um trabalho efetivo? Então, é fácil jogar tudo nas contas de Deus, né? E ficar esperando as coisas acontecerem. Nossa igreja não é assim, nossa linha doutrinária não é assim, e a Bíblia não é assim. Então, nós vamos fazer a nossa parte, né? Nós vamos contra-argumentar esses conceitos. Um dos pontos que ele fala, por exemplo, é que você não pode resistir um chamado de Deus, que não há livre escolha. Aí eu te pergunto,
Quando Jesus falou com um jovem rico, né, e chamou ele, a Bíblia diz que ele o amou. Ele teve escolha ou não teve? O que ele optou? O homem escolhe ou não escolhe? Então, nós temos uma responsabilidade. A obra da salvação não é do homem só, também não é só de Deus, é uma obra conjunta. Deus, ele inicia, Deus, ele derramou o seu sangue, mas nós temos a nossa participação. Efésios 3:20, né? Efésios 3, né, que é o melhor, Efésios que é o capítulo 3:20, não. Efésios quando fala sobre a doutrina da salvação, né, que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é dom de Deus, ok. Não vem de obras para que o homem não se glorie, né? Ele está falando que começa em Deus, não vem de obras, mas é por intermédio da fé. Por intermédio da fé. Então, Deus derrama o seu poder, Deus abre a porta, Deus faz o seu caminho e nós fazemos a nossa parte. É uma coparticipação. E aí eu estou falando aqui de linhas muito gerais, genéricas, né? Bom, isso vai um bate-papo, isso vai uma controvérsia histórica, e grande parte delas é pela falta de estudo. Pela falta de estudo. O que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos crescer aonde? Na graça e no conhecimento. Qual é o perigo? E eu louvo a Deus pela essa iniciativa da nossa igreja, do nosso pastor, sua, né, de todos nós, de começar um curso teológico. Por quê? Porque uma igreja pentecostal, que ela é dada aos dons, nós temos muita experiência na área da graça. E às vezes nos defasamos na área do conhecimento. Então, quando você começa a capacitar o povo para essa área do conhecimento, irmãos, é fantástico. Você pode ter certeza de uma coisa, você que está participando dessa live, você que vai participar do curso, você vai ser levado a um outro nível, uma dimensão com Deus extraordinária. Meu amigo, que coisa boa. Olha, a gente fica aqui direto, hein? Ouvindo você ensinar, você falar. Muito bom, muito bom. Estou lendo aqui muitos elogios e é muito bom. Minha hora, eu vou embora. Ó. Já são quase 7h10, a gente está chegando já no término, né? Botei um limite aí de 40 minutos para a nossa live, mas eu quero te agradecer. E a sua fala, quero dar uma palhinha, que eu acho que é muito sério dentro desse contexto, né? A questão da soteriologia, fala de salvação. Tem gente que está perdendo a salvação, Henrique. Tem gente que está perdendo a salvação porque acha que uma vez salvo para sempre. E pode fazer o que quiser, ou não precisa fazer mais nada. E a Bíblia nos mostra claramente que não é assim como você acabou de ensinar. Né? Há uma participação nossa, sim. Deus, ele pagou o preço, Jesus pagou o preço da nossa salvação. Nós não precisamos pagar mais preço nenhum. Mas os princípios bíblicos e a decisão do coração e a continuidade da vida cristã depende de cada um de nós. Isso é soteriologia. Isso está dentro dessa questão que você falou. E quantas pessoas estão vivendo um evangelho enganoso? Infelizmente, é essa palavra que eu tenho que usar. Um evangelho enganoso, porque ele não corresponde à verdade bíblica. E pessoas estão crendo nessa teologia falsa e perdendo a sua salvação. Uma vez, conversando com um amigo sobre isso, ele falou assim, mas Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, mas ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele zela pela sua palavra. Daí a importância absoluta de nós, cristãos, que cremos em Deus, estudarmos a sua palavra e aprendermos a verdade que ela contém, para que não sejamos enganados, para que não sejamos levados por uma teologia falsa, um evangelho que não corresponde àquilo que Cristo ensinou e àquilo que os apóstolos ensinaram nas suas cartas. Me perdoe esse momento, mas essa sua fala encheu meu coração aqui de alegria e me trouxe esse sentimento de esclarecer ao nosso povo e motivar o nosso povo a estudar mais. Né? O nosso pastor bate muito nesse versículo, ele fala muito. A única coisa
que consegue destruir o povo de Deus é a falta de conhecimento. Então, nós não seremos destruídos pela falta de conhecimento, porque nós estamos estudando a palavra. Nós lemos numa live anterior do pastor Anderson, ele foi muito feliz quando ele colocou os 3 níveis de acesso à palavra: a leitura, a meditação e o estudo. Ler a Bíblia é uma coisa, meditar na Bíblia é diferente. E estudar a Bíblia é outro patamar, como você colocou. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essas 3 diferenças, né, quem está nos assistindo, se não assistiu a live do pastor Anderson Rezende, vai lá no YouTube que você vai ver essa diferença que ele traça na live de hermenêutica, como estudar a Bíblia. Então, nós não seremos destruídos pela falta de conhecimento, porque estamos aqui buscando conhecimento, né, estudando, cada pastor se aprofundando, preparando o material. E eu preciso dizer para todos que estão nos assistindo, nosso curso, algumas pessoas têm me mandado dúvidas, eu quero esclarecer aqui, nosso curso ele é tanto presencial quanto é online. Tá? Nós vamos ter aulas presenciais no Rio de Janeiro, na Taquara, na DEVEC Taquara, será às quintas-feiras, e na... Quer falar? Quer falar? Salta isso daí, porque tem muita gente de São Paulo te assistindo. Dá uma palhinha para esse pessoal. Tá, então quero explicar isso, porque muitas pessoas têm dúvida. Então, nós teremos aulas presenciais no Rio, na Taquara e na nossa sede na Penha. Na Taquara é quinta-feira e na Penha é sexta-feira. Mas todos os alunos, inclusive aqueles que vão assistir aulas presenciais, eles também serão alunos na modalidade online. Porque quando o aluno se matricula no curso, ele recebe login e senha para uma sala de aula, ela tá sendo preparada, ela já está pronta, já montamos lá a sala de aula. É claro que, à medida que as aulas vão sendo ministradas, o conteúdo vai sendo aumentado. Hoje tem uma introdução, inclusive tem um módulo grátis, se alguém quiser acessar lá um módulo grátis para conhecer um pouco mais disso que eu estou falando, é só entrar no nosso site, vai se cadastrar e entra no módulo grátis. Não tem problema nenhum. Vai conhecer a sala de aula virtual. Mas todo aluno, ele pode ser online ou presencial, ele vai ter acesso à sala de aula online. Porque nessa sala, nós vamos colocar as aulas gravadas. Então, o professor ministrou a aula na Taquara, a aula vai ser gravada. Ministrou a aula na Penha, a aula vai ser gravada. Essas aulas vão para o ambiente virtual. Lá no ambiente virtual também vai ter a apostila de cada aula. Cada professor está preparando uma apostila. Tá? Essa apostila não será impressa, porque a gente já tem aluno, e a gente tem aluno em vários estados do Brasil. A gente já está com mais de 200 alunos matriculados no curso. Então, esses alunos estão espalhados pelo Brasil e até fora do Brasil, porque já recebi contato de gente fora do Brasil querendo fazer o curso. Tem gente da DEVEC Portugal que está matriculada no curso já. Então, esses alunos vão pegar o material online, a apostila em PDF, vão poder baixar, imprimir. Os slides que o professor usar na aula, todos eles também estarão no ambiente virtual para que o aluno possa baixar. E, além disso, vai haver exercícios no ambiente virtual. A plataforma corrige o exercício, não é para reprovar ninguém, essa não é a nossa intenção. É para treinar, é para avaliar o seu conhecimento. Se você errar, pode refazer. E também vai haver um fórum de dúvidas. Para que, eu estou com dúvida nisso, eu li, não entendi, assisti, quero saber mais. Vai poder colocar a sua dúvida lá no ambiente virtual para que o professor possa responder. Então, eu queria esclarecer isso. Dentro do prévio tem que ter alguma escolaridade ou não? Não. Nosso curso é um curso livre. Tá? Esse é um outro ponto importante. É um curso de 18 meses. Vamos ter uma aula a cada semana. Já estamos aí com 7 semanas de planejamento pronto. São disciplinas assim interessantíssimas. Eu estou colocando lá no módulo grátis. Quem quiser acessar já vai encontrar lá a relação de disciplinas, a relação de aulas que nós já agendamos. Tem umas aulas muito interessantes. Hoje agendei uma aula com o pastor Djalma Pinho, vamos ter uma live com ele. A aula vai ser sobre neurociência e a Bíblia. Olha só, eu acho que nenhum curso de teologia tem uma aula dessa, né? Vai falar sobre ele é um especialista nessa área e ele vai mostrar como que a Bíblia
já antecipa informações que hoje estão sendo descobertas pela neurociência. Uma coisa linda. Tá? Então, isso tudo já está lá no ambiente virtual, na sala de aula online, no módulo gratuito. Se você quiser assistir, vai estar lá. Então, essa é uma questão assim, importante para tirar dúvida, porque muita gente pergunta. Então, pode fazer o curso de qualquer lugar do mundo. Ah, pastor, eu estou lá no Japão, posso fazer o curso? Pode. Você pode assistir a aula quantas vezes você quiser, o vídeo vai estar lá gravado para você ver, material para você baixar. Então, assim, só não aprende quem não quer. Um time de professores de excelência, né? A gente está selecionando, não é qualquer pessoa que dá aula. Primeiro tem que ter testemunho de vida e tem que ter conhecimento. Cada professor está sendo enquadrado dentro da sua melhor, assim, onde ele mais domina, né? Conversei isso com o pastor Henrique e falei, escolhe a melhor área que você ministra, que você tem mais segurança. Então vai ser assim muito bacana que você participe desse curso. Antes de eu dar a última palavra aí para o meu amigo, né, dar a mensagem final para quem está na live, eu quero só lembrar que amanhã, olha bem, amanhã tem duas lives, tá? Amanhã a gente tem uma live às 16 horas, 4 horas da tarde, com o pastor Douglas do Carmo, um cabeção. Ele até estava em outras lives, não sei se ele está nessa, eu não vi, mas é um homem de Deus, assim, um conhecimento extraordinário, tá? Pastor Douglas do Carmo. E nós vamos ter uma live às 19 horas com a nossa pastora. Meu Deus, meu coração já está aquecido aqui. Vamos ter uma live às 19 horas com a pastora Elisete Malafaia. Você não pode perder essa live. Ela vai ser fenomenal. A pastora Elisete está falando sobre aconselhamento e psicologia na igreja. Vai ser a aula dela, tá? No curso de teologia. E ela vai dar uma palhinha para nós aqui amanhã. Então, eu te peço aí ajuda, tá? Divulga, compartilha, entra no perfil da faculdade, tem arte lá, compartilha com quem você puder. Também dizer o seguinte, eu estou à disposição, tá? O meu link está aí, o meu perfil está aí. Sei que o pastor Henrique Bravo também está à disposição. Você pode clicar, me chamar no direct, lá tem meu WhatsApp, estou à disposição para tirar dúvida, para ajudar. E eu queria pedir um favor para vocês que estão na live conosco até agora. Eu aprendi isso na nossa primeira live, o pastor Bruno Fernandes me ensinou. Então você faz o seguinte, eu e o pastor Henrique vamos fazer aqui o nosso sinal de união do Somos Um. Faz um print da tela e compartilha no seu story, compartilha no seu feed, marca pessoas que você sabe que precisam aprender mais sobre a palavra de Deus, que você vai estar nos ajudando e vai estar também cumprindo o seu chamado. Vamos lá, meu amigo, Somos Um aí. Somos um. Somos um. Amém. Fez aí o print? Beleza. Meu amigo, últimas palavras para você. Nosso horário já estourou, mas deixa uma mensagem final aí. Deus abençoe a todos, tá? Espero que seja um tempo de crescimento. Espero você nesse curso. Se você está na dúvida se entra ou não entra, entra, cresça no conhecimento. O melhor investimento que você faz é em conhecimento. Podem roubar teu carro, tua roupa, perder o dinheiro no banco, mas conhecimento ninguém tem a capacidade de roubar, tá? Deus te abençoe e até o dia 12. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe a todos que estão nessa live. E até amanhã, 4 da tarde, 16 horas e 19 com a pastora Elisete. Fica na paz. Deus abençoe.